autoimagem, né? Falava sobre o autoconhecimento, você conhecer a si mesmo, a sua origem, a sua essência, né? Falava sobre isso e falava que, em essência, todos nós somos líderes em potencial. E à noite nós começamos uma nova experiência, né? E tivemos uma transmissão incrível pelo YouTube, inclusive a mensagem de ontem à noite, né? A nossa live de ontem já está, desde ontem mesmo, no YouTube. Se você quiser acompanhar todos os detalhes, você vai lá no YouTube, já assiste ela, que está disponível para você. E isso só tem facilitado a nossa vida e nos feito avançar cada vez mais na propagação do Evangelho, né? Quanto mais ferramentas disponíveis, melhor, para que nós possamos levar essa mensagem cada vez mais longe e livrar o mundo desse peso da religião. Deixa eu dizer uma coisa para você. A religião é só uma tentativa, né? Um esforço humano de tentar sanar um problema que só pode ser resolvido com Deus, né? O homem tenta, e a religião existe há muito tempo. Se você for mapear, for atrás, né, buscar esse novelo de linha aí, você vai encontrar essa religião há muito tempo. Numa tentativa humana, um sacrifício humano de tentar sanar, né, uma falta do Criador por dentro. Mas não há nenhuma tentativa humana, nunca houve nenhuma história, né, da humanidade, nenhuma civilização que conseguiu, através da religião, resolver esse problema, né? Apenas Cristo Jesus conseguiu fazê-lo, porque foi no caminho inverso, não é uma tentativa humana, foi Deus que enviou seu Filho ao mundo para que por meio do seu Filho nós pudéssemos ser alcançados e sermos religados a Ele, né? Foi Deus que se religou a gente e não a gente que se religou a Deus. Isso fica muito bem claro quando a gente lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, quando Paulo diz: olha, todas as coisas provêm de Deus, que reconciliou consigo o mundo. Foi Deus que reconciliou consigo o mundo, e não o mundo que se reconciliou com Deus. Foi Deus que primeiro reconciliou consigo o mundo através de Cristo, não levando em consideração os pecados dos homens, que era o que impedia essa ligação, né? O que impedia Deus de se relacionar com os homens, na verdade, o que impediu os homens de se religarem a Deus, de se relacionar com Deus, foi o pecado. O pecado afetou diretamente a consciência humana. O espírito humano foi afetado pelo pecado, de maneira que esse passou a viver em um completo complexo de inferioridade, um complexo de medo, de pequenez, né? Perdeu a sua referência de origem, deixou de saber quem ele era, deixou de entender a sua própria natureza, perdeu o senso de família, perdeu o propósito, perdeu a imagem. O homem foi perdendo todas essas coisas no decorrer da sua jornada por causa desse desligamento com o seu Criador, com a sua origem, com a sua fonte. E foi automaticamente perdendo a própria referência pessoal. Ele não sabia mais quem ele era. O homem passou a ficar perdido, né? E o homem perdido não cumpre propósito. Mas Deus, enviando o seu Filho, nos encontrou nesse lugar de perdição. Nos encontrou nesse lugar onde nós estávamos caídos, perdidos, e nos resgatou de lá, passando por cima daquilo que Deus mais odeia, que é o pecado, né? O pecado dos homens faz separação entre ele e Deus, mas Deus passou por cima disso, levando sobre si mesmo, em Cristo, os pecados de todos nós, para que pudéssemos nos religar de novo com ele. Deus fez isso, né? E qual é o nosso papel? É hoje reconhecer que ele fez e se aproximar naturalmente com confiança. Veja, nosso papel é só confiança. Confiança provém da fé. Crer que ele fez isso, crer que aquilo que está escrito é real, crer que aquilo que Jesus fez foi uma verdade, que ele tomou realmente sobre si o meu pecado. Ora, se ele tomou sobre si o teu pecado, não tem mais pecado sobre você que te afaste de Deus. Então qual é o nosso papel hoje como crentes? É nos direcionar em direção a Deus, ou caminhar em direção a Deus, na certeza de que tudo já foi resolvido. Tudo já foi resolvido em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E eu posso agora me direcionar, entrar confiadamente junto ao trono da graça, voltar à convivência com o meu Criador, né? Ter esse relacionamento intimista com o meu Criador. Veja, a religião tenta me impor relacionar com o próximo na expectativa de que o próximo possa ver o quanto eu sou bom, né? Mas o cristianismo em Jesus, ele inspira eu me relacionar com Deus na certeza que Deus me tornou alguém melhor. E não que eu vou ser alguém melhor, né? Deus já me tornou alguém melhor. Essa é que é a perspectiva. E à medida que eu me relaciono com Deus, eu reflito isso nos meus irmãos.
na humanidade, né? Eu reflito Deus na humanidade, eu começo a transparecer quem Deus é através da minha vida, por causa do meu relacionamento. O apóstolo Paulo diz que é como um espelho, à medida que eu me aproximo de Deus, a sua glória é refletida em mim. Eu sou como um espelho de Deus, né? Eu sou a imagem de Deus. Quanto mais eu me aproximo dele, mais o seu reflexo bate em mim e a humanidade vê. Imagina, você coloca um espelho, você não consegue ver Deus, mas você consegue ver um espelho. Eu sou um espelho e eu estou refletindo Deus, você vê Deus através de mim, como num espelho. Estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus a cada dia. Essa é que é a ideia. Veja, logo no começo do ministério terreno de Jesus, né? E a gente precisa entender esse contexto, nós estamos entrando cada vez mais dentro dessas realidades, dessa nova vida em Cristo, né? Que é o nosso tema da semana, para que a gente possa, né, de fato, crescer e nos tornar aquilo que de fato já somos, ou seja, chegarmos lá naquilo que fomos predestinados para ser. Esse crescimento depende de nós, é autorresponsabilidade, é cada um de nós entendendo e avançando um pouco mais, nos tornarmos aquilo que fomos criados para ser. Já foi determinado para Deus o que seremos, agora precisamos fazer essa jornada até chegar lá, por crescimento, né? Veja, logo no começo a gente precisa entender esse contexto inteiro do ministério de Jesus. A gente tem que entender quem era o povo judeu, né? Esse povo no meio do qual Jesus nasceu, né? Jesus foi gerado por eles. Às vezes a gente olha para o povo judeu e a gente até acredita que Deus escolheu os judeus. Por que Deus escolheu os judeus? Por que Deus não escolheu, por exemplo, os egípcios? Por que Deus não escolheu, por exemplo, os filisteus? Eram povos cananeus, né? Heteus, jebuseus, todos os eus que você possa entender, todos esses que tem aí, esses nomes, né, eram povos daquela época em que Deus gerou a nação de Israel, né? Veja, então poderia Deus ter escolhido qualquer um desses, mas na verdade todas essas nações estavam corrompidas. Todas essas nações estavam corrompidas, toda a humanidade estava corrompida. Veja, Deus não poderia, a partir de um homem natural, filho de Adão, vamos botar dessa maneira, fazer uma nova criação. Por quê? Porque todos os filhos de Adão carregam em si o gene do pecado. Vamos botar dessa maneira para você entender. Como Deus poderia, a partir de Adão, gerar uma nova criação, se todos os descendentes de Adão, de certa forma, carregavam em si mesmo uma contaminação, né? É a mesma coisa de eu querer fazer algo puro de algo impuro. Não tem condição de eu fazer algo que é puro de algo impuro. Não há possibilidade nisso. Então, o que Deus fez? Gera um descendente da mulher, que é Jesus. Para a partir desse, que era uma semente pura, sangue puro, que não tinha defeito, que não veio contaminado, para que dele ele fosse a semente da nova criação. Ele é a semente da nova criação. Jesus. Por quê? Porque não veio da descendência direta de Adão. Ele é um ser humano novo, completamente novo, para que desse novo ser humano ele pudesse gerar uma nova criação. Então Deus criou para si uma nova criação a partir de um homem novo, Jesus. Agora veja, quando Deus, lá no Éden, perde todo mundo, toda a humanidade entra debaixo do pecado. Estava todo mundo debaixo de maldição. Todo mundo estava debaixo de maldição. Como Deus ia tirar do meio dos malditos uma nação bendita? Difícil, impossível. O que Deus precisou fazer? Gerar para si uma nação exclusiva. O povo de Israel não foi escolhido, não. Eles foram gerados por Deus. Como assim, pastor, gerados por Deus? Veja, da mesma forma que Jesus é um ser humano único, exclusivo, puro, que não veio de Adão, assim também Deus, através de Abraão, gerou Isaac. Isaac, irmãos, é um filho da promessa, não tem nada a ver com a humanidade. Nada a ver. Como poderia Adão ou Abraão, um homem com 100 anos, Sara com 90, naturalmente gerar um filho? Deus é que fez o milagre e gerou para si Isaac. Aleluia. Pedro Pacífico, o pessoal está dizendo que parou a internet. Pessoal, me dê um feedback aí. A Gisele Braga está me dizendo que parou aí a transmissão. Alguns estão dizendo que está ruim. Anteriormente aqui, estavam falando que parou, mas por aqui tá normal. Todo mundo dizendo que tá normal. Tá normal aí, somente gente? A internet deles. Perfeito, pode ser a internet. Se você tá com sua internet ruim, sai e entra de novo rapidinho. Não deixa de entrar não, tá? Sai e entra rapidinho. Parece que tá normal lá. Então veja,
Raciocina comigo. Deus gera a partir de Isaac uma nova nação, exclusiva para ele em meio a uma geração corrupta. É por isso que o povo de Israel precisava ser um povo fechado, que não se misturasse com as demais nações, porque ele era completamente diferente do resto do mundo. Assim como Jesus. Jesus também não pôde se misturar com o resto da humanidade. Se Jesus tivesse casado, por exemplo, ele não teria pecado se ele tivesse casado, mas ele se juntaria com alguém que era descendente de Adão. Como é que ele, junto com alguém que é descendente de Adão, ia gerar alguém puro? Jesus puro com alguém impuro. Deu para entender? Então, era uma nova criação, uma nova semente que ia nascer. Da mesma forma, Isaac. Isaac foi gerado por Deus no ventre de Sara através de Abraão, né? De uma promessa, de uma fé que Abraão teve e gerou. Então, a partir de Abraão, ele gera, né, essa nova raça, essa nova nação para ele, e o povo de Israel vai crescendo. Isaac, Jacó, o povo de Israel no Egito, aí se corrompem, sai de lá de novo, e aí gera uma nova nação a partir de Saul, que consolida esse povo como nação. Saul torna o povo de Israel uma nação, depois vem Davi, e Davi deixa um legado para Salomão, e Salomão para os seus filhos, e por aí vai, e a coisa vai aumentando, vai aumentando. Bom, fato é que Jesus vem na plenitude dos tempos dentro desse contexto. Só que nesse meio de caminho, o povo de Israel perdeu o propósito existencial de ser a nação exclusiva de Deus e se tornou uma nação religiosa, achando que Deus só queria salvar a eles. Veja, imagina se Jesus, pega o povo de Israel como se fosse Jesus, né? Imagina se Jesus, que é simbolizado ali por Isaac, que gerou a nação de Israel, assim como Isaac é a semente de Israel, assim também Jesus é a semente da nova criação. Pega isso para você entender. Isaac é a semente de Israel, Jesus a semente da nova criação. Imagina se Israel agora decidiu que Deus só queria salvar eles. Imagina se Jesus também tivesse essa mesma concepção, de que Deus só queria salvar ele. Ficaria ele só. Mas Jesus entendeu o propósito. Jesus disse, não, eu sou um grão de trigo, cara, eu não sou uma colheita, eu sou uma semente. Se a semente cai na terra e não morre, fica ela só. Mas se caindo na terra morrendo, nascerão muitos iguais a ela. Jesus tinha consciente de que ele era semente. Veja, assim o povo de Israel tinha que ter tido essa consciência de que eles não eram a colheita, eles eram as sementes. Eram para eles ser as sementes. Se eles entendessem que eles eram as sementes, eles tinham propagado o evangelho a todo mundo. Mas eles se acharam a colheita, eles se acharam já o resultado e não o meio. E aí negaram a Cristo. E porque negaram, foram desconectados da videira, perderam o propósito, foram cortados, foram tirados desse propósito, né? E aí entrou a igreja no lugar para fazer o papel que era do povo de Israel fazer. Agora, eu quero que você entenda exatamente quando Jesus chega nesse contexto, que nasce e cresce, e entende as escrituras e lê, e ele entende que ele faz parte disso, mas que o seu povo está corrompido, que o seu povo, ao invés de entender que eles fazem parte de um plano eterno, eles criaram para si uma religião individualista, aquilo intriga Jesus. Aquilo mexe com Jesus. Aleluia. Aquilo mexe com Cristo. E Jesus começa a dizer, poxa vida, cara, vocês são igual uma figueira que tem folhas e não tem fruto. Vocês só vivem de aparência, vocês transformaram a realidade da redenção em uma mera religião. O judaísmo se tornou isso, uma religião. E o que a religião faz? Quer mostrar externamente aquilo que eles não são por dentro. Por isso Jesus os chamou de sepulcros caiados. Por fora é até bonito, mas por dentro está podre igual todo mundo. Se você ler a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 2, capítulo 1 e 2, na verdade, de Romanos, e fica aí esse dever de casa para você, depois você vai ler a carta aos Romanos, capítulo 1 e capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele descreve isso com uma naturalidade incrível, que ele diz o seguinte, olha, todo mundo estava debaixo do pecado, o mundo lá fora estava debaixo do pecado, porque desconsideraram Deus, porque trocaram a glória de Deus pela glória dos homens, e a Bíblia diz que Deus os entregou a uma disposição mental replorável, ele disse, tudo bem, vocês querem, vão, vai para lá, estão de desobediência mesmo, vão, e eles ficaram em desobediência, aí Deus gera para si o povo judeu.
E aí você acha que eles vão fazer a coisa certa? Eles se perdem também debaixo da mesma desobediência. E se tornam igual aos gentios. Tanto judeu quanto gentil estava debaixo da mesma desobediência. Aí diz, qual é a vantagem então de ser judeu? Ele diz, claro que tem vantagem, porque foi através dos judeus que veio a palavra. Se não fosse os judeus também, a gente não teria tido a palavra. Né? Ele disse, é óbvio que tem. E se eles, que eram o povo da aliança, que é o povo de Deus, foi Deus que gerou para si. Se nós, os gentios que estavam lá fora, que não tinha nada a ver com Deus, que foi gerado de Adão, temos salvação e podemos ser religados a uma videira que nem é nossa, nós éramos como uma árvore brava do mato, a gente era como um jambuzeiro bravo, e esse jambuzeiro bravo ligado numa videira verdadeira, a videira verdadeira faz florescer o jambuzeiro, quanto mais os galhos originais da videira que foram arrancados podem ser enxertados de novo. É óbvio. Né? Eles também não se gloriem sobre os judeus achando que você é melhor do que eles, não, porque você também não é. Todos nós estávamos encerrados debaixo da mesma desobediência. Né? E aí Jesus vem na plenitude dos tempos e vê essa situação, né, dos judeus em plena religião, como nós vimos ontem à noite falando sobre Nicodemos. Jesus diz, cara, tu é mestre em Israel, tu deveria estar ensinando para todo mundo e não sabe coisas simples que deveria saber, você deveria saber, porque essas coisas estão claras na antiga aliança, mas vocês se cegaram com a religião. E quem é que cega o homem na religião? O diabo. A Bíblia diz, o Deus desse século tratou de cegar o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho de Cristo. Veja, esse evangelho que já tinha sido pregado em Abraão. Desde Abraão, se eles seguissem os passos da revelação do Cristo, não teria chegado no que chegou. Mas Satanás veio e cega o entendimento dos descrentes para que não veja a glória do evangelho de Jesus e transforme isso em religião. Então a religião vem e traz essa carga, esse peso. E como as pessoas viviam debaixo da religião? E talvez você se identifique com isso, né? Eu trouxe toda essa explicação contextualizando isso para chegar até aqui, porque talvez você se identifique se você de fato está vivendo religião ou se você está vivendo a realidade da nova vida em Cristo, né? Faça uma autoanálise. Você está vivendo mais hoje religião ou você está vivendo mais as realidades da nova vida em Cristo Jesus, né? Enquanto eu vou abrindo o texto aqui, você aperta o dedo no coração aí, por favor, todo mundo ao mesmo tempo, segura 2 segundos, solta e vai dar aquela rajada de coraçõezinho subindo aí, né? Vrum. E fica aí durante uns 5 minutinhos fazendo isso, até teu dedo cansar, vai fazendo isso até subir aí pra gente subir nossa audiência. Além disso, faz o seguinte também, coloca seu dedo no coração, no aviãozinho aí, e compartilha para pelo menos mais 5 pessoas. Lembrando que hoje à noite nós temos transmissões simultâneas pelo Instagram e pelo YouTube também, no nosso portal Marcelo Carvalho. Já vai ser automático agora, todas as noites nós vamos ter lá. Você também pode enviar o seu testemunho para mim, manda seu testemunho escrito, algumas pessoas já mandaram. Ontem à noite a gente não conseguiu ler por causa da transmissão simultânea. Grava o teu testemunho em vídeo, né? Um videozinho de 2, 3 minutos, na horizontal, com o telefone deitado. Grava lá e manda pra gente aqui também. Me chama no direct, eu vou te mandar como você vai me enviar o vídeo e nós vamos transmitir no meio da nossa transmissão. Então veja, como Jesus via a religiosidade, né? E como a gente pode fazer essa autoanálise em nós. Veja, lá em Mateus, no capítulo de número 5, né? Jesus fala sobre o sermão do monte e as bem-aventuranças. Ele começa a fazer o primeiro sermão dele público. E esse sermão ele vai fazendo uma coisa expositiva. Ele diz, olha, bem-aventurado é quem não faz isso e faz aquilo. E ele vai demonstrando realmente o peso da religião sobre o povo judeu. E eu vou te dizer, era uma coisa horrorosa isso, porque ele começa a falar, por exemplo, ó, deixa eu achar algum aqui. Primeiro deles, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está ensinando e apontando, ó, você não é humilde de espírito, mas se for humilde de espírito, herdarás o reino do céu. Agora veja, ele não está falando isso aqui para a mais alta corte de Jerusalém, que poderia ser, de fato, aquelas pessoas mais soberbas. Jesus está pregando na periferia de Israel, ao povo mais simples, demonstrando que a soberba não é algo de rico, é algo que está por dentro de todo mundo. A soberba foi que derrubou Adão, por exemplo. Então Jesus está falando com isso aqui com aquelas pessoas que estavam lá na periferia, aquelas pessoas que eram tidas como rejeitadas, mostrando que elas também, que o fato de elas serem pobres, que Deus não tem um amor especial por elas, né?
Não é esse o objetivo. E que isso faz parte, essa soberba, é uma questão da natureza humana. E não do ter ou não ter. Que qualquer ser humano no pecado carrega em si mesmo essa soberba, carrega essa vaidade, né? Carrega a agressividade, carrega a necessidade de justiça. Todas essas coisas estavam dentro de todo ser humano. Então Jesus vai falando sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre o papel dos discípulos, até que ele chega no capítulo 6 e ele diz o seguinte, olha que interessante. Ele diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Pega só esse pedacinho aqui, eu vou abrir em outra versão enquanto você olha aí o que está escrito. É Mateus capítulo 6, tá? Mateus capítulo 6, versículo de número 1. Tenham cuidado, não pratique suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Eu vou ler de novo, tá bom? Veja, aí você começa a fazer uma autoanálise para ver se você está andando de forma religiosa ou vivendo a nova natureza em Cristo. Quem é você? Jesus está te dando um espelho para você olhar. Veja, ele está dizendo, cuidado, não seja religioso. Não pratique suas ações ou suas boas ações em público com o objetivo de ser admirados por outros ou se justificar diante das pessoas, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. Veja, a religião tem isso, ele quer mostrar para as pessoas o quanto ele é bom, mas por dentro ele sabe que ele não é aquilo, né? Deus sabe quantas pessoas às vezes chegam na igreja brigados com seus cônjuges, quebraram o pau dentro de casa, fizeram grosseirinho com o outro, ou às vezes chega perto do seu pastor, do seu líder, depois de ter falado mal dele 5 minutos antes, e finge que está tudo bem diante dele. Para quê? Para ser visto pelos homens. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está vendo esse tipo de comportamento fingido? Nós falamos a semana passada sobre a fé. E um dos requisitos é que a nossa fé seja sincera. Que seja sem mácula. Uma fé sem fingimento. Veja, a religião é exatamente isso. Um fingimento de que eu sou santo, quando na verdade eu não sou. Aleluia. Fingir que é santo, ir para a igreja, rapaz. Fingindo. Tentando se esforçar na carne para não mostrar o pecado. Enganando-se a si mesmo. Aleluia. Ele disse, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens apenas com o fim, com o objetivo de serem vistos por eles. Isso é religião. Você praticar coisas na expectativa de que as pessoas te achem alguém santo, isso é religião. Você não pode ser um ator de teatro, né? Você tem que decidir quem você é de fato e assumir a sua identidade, ainda que ela não seja a mais bonita que você tenha hoje. Mas você assume e coloca uma tarja na testa. Estou em processo de construção. Estou em pleno crescimento. Pelo menos todo mundo vai saber, né? Agora, fingir que cresceu e viver na meninice, isso é religião. Um esforço natural na carne de tentar mostrar o que você não é por dentro. Deus está vendo. Aí você começa a analisar se você está vivendo religião ou se você está vivendo a nova vida em Cristo. Se alguém vive dessa maneira, se alguém tem esse comportamento, ele é religioso e não ele não está vivendo uma nova criação em Cristo Jesus. E a religião, ela fede, ela traz peso, é uma carga. Imagina você ter que se comportar de maneira como você não é, para justificar diante das pessoas algo que você nunca foi. É um piano nas costas. Aleluia. Eu me lembro que no início desse ano, em fevereiro, eu estava realizando o PCML, né, o Programa de Capacitação Ministerial e Liderança, e falava sobre a autoimagem, né? Falava sobre o autoconhecimento, você conhecer a si mesmo, a sua origem, a sua essência, né? Falava sobre isso.
E falava que, em essência, todos nós somos líderes em potencial. E somos mesmo. Fomos criados para esse fim. Deus nunca criou uma nação, Deus nunca criou um reino de escravos. Deus queria criar um reino de reis. Né? E a prova disso é que Jesus vai voltar como o rei dos reis e não como o rei dos escravos. Ele nos libertou não para ser escravo, mas nos libertou para sermos reis. E ele volta para estabelecer o reino dos reis, né? Todos nós como reis. Peraí, mas se todo mundo é rei, quem vai mandar em quem? Ninguém vai mandar em ninguém, não. Todo mundo vai servir a todo mundo. Eu entendo que eu sou rei, sei da minha responsabilidade, carrego um dom para servir você e não preciso de que ninguém me sirva, ou não preciso de ninguém que me mande, não. Eu mesmo, sabendo da minha responsabilidade, vou lá e exerço o meu dom na tua vida. E você, sabendo da sua responsabilidade, exerce o dom na vida de outro. Então, a ideia de Deus é essa, de que você seja um rei de reis. Então, somos uma nação de líderes. Essa é que é a ideia de Deus. E eu ensinava sobre essas coisas, né? E que isso se manifesta em todos os lugares. Você não precisa de estar numa empresa para ser líder, você não precisa estar na posição de liderança de uma equipe para ser líder, né? Ao sistema do mundo. Basta eu entender quem eu sou e eu sei que eu sou líder. Ponto final, né? Veja, às vezes você vai em determinados lugares e tem pessoas em posição de liderança sem ser líder, sem estar exercendo liderança. E outros que nem estão na posição e exercem naturalmente a sua própria liderança. Isso é natural, é comum, né? Quando se entende o verdadeiro propósito da liderança, você entende isso. E aí eu fiz uma live, né? E nessa live eu deixei as pessoas fazerem perguntas. E alguém, depois de ter assistido todo esse conteúdo, de 2 dias, 4 horas, 5 horas de conteúdo de liderança, a pessoa disse assim: pastor, e quando a gente já está exercendo bem essa liderança na igreja, a gente já está exercendo bem essa liderança dessa maneira no trabalho, mas ainda não consegue exercer ela dessa maneira em casa, como é que a gente faz? Eu vou repetir, tá? Veja, nós somos líderes por essência. Temos a natureza da liderança, o espírito da liderança está em nós. Aí a pessoa me pergunta assim: bom, eu entendi que o espírito está em mim, mas quando eu consigo exercer essa liderança no trabalho, consigo exercer essa liderança na igreja, mas não consigo ainda exercer essa liderança na minha casa, o que é que eu faço? Quem poderia me responder aí? Eu vou esperar, eu quero ver qual é a tua compreensão sobre isso. Quem poderia me responder o que se faz? Quem poderia me responder aí? Tia Ângela diz: começa em casa. Fato. Quem mais pode me responder alguma coisa? O que é que a gente faz? Gisele disse que ministério começa em casa. Começa de novo, disse a Fernanda Bossi. A liderança começa em casa, disse tia Flávia. Mas aí, ó, a autoestima feminina diz: está tudo errado se não exercer em casa, tem que nascer de novo. Tem que começar em casa. Se não exercer em casa, não exercerá fora. Bom, entendi. Vocês pegaram o espírito, mas raciocina aqui comigo. Veja, eu vou repetir a pergunta e vou dar a resposta agora, tá certo? Veja, ele disse assim: pastor, eu entendi que eu sou um líder, já entendi por essência, porém, eu já consigo exercer essa liderança no trabalho, já consigo exercer essa liderança na igreja, mas não consigo ainda exercer na minha casa. O que é que eu faço? Eu disse: larga de ser hipócrita. Você tem que largar de ser hipócrita. Sabe por quê? Porque você está sendo um ator, ou no trabalho, ou na igreja, ou em casa. Porque a liderança é quem você é. Quem você é, afinal de contas? O ator que está fazendo um papel de líder no trabalho e na empresa, ou o cafajeste que você está sendo em casa? Não dá para você ser uma coisa lá e outra aqui. Você é uma pessoa só, ué. Você está sendo hipócrita, ou lá ou aqui. E eu garanto que não é em casa que você está sendo hipócrita. Você está sendo hipócrita é nos outros. Porque em casa ninguém está vendo. Aleluia. Isso se chama hipocrisia. É isso que a religião faz. Cria um monte de gente hipócrita. A religião cria hipocrisia. Você querer mostrar para as pessoas que você é algo que você não é. É a mesma coisa de você ir na casa de alguém e você ver lavando um copo.
para te dar água. Que legal, lavou o copo todinho, aí te dá. Quando você olha para dentro, tem sujeira no fundo do copo. Adianta você lavar o copo por fora se você não lava por dentro? Aleluia. É disso que Jesus está falando. Ele disse, para de tentar se mostrar o que você não é para que as pessoas batam palma para você. Isso é hipocrisia. Aleluia. É hipocrisia. A nova criação em Cristo é uma realidade, não é hipocrisia. É você colocar para fora aquilo que está dentro. É a nova realidade que está dentro de você. É viver o que é, ainda que você diga, olha, ainda não sou tudo aquilo que eu espero. O apóstolo Paulo, irmãos, apesar de toda a revelação que tinha, o poder que emanava da sua vida, toda a capacidade de síntese da nova criação que ele teve para escrever o Novo Testamento, ainda isso tudo ele disse, eu não me considero ter alcançado todas essas coisas. Eu não considero ser perfeito, não. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Ou seja, se eu errei, eu levanto a cabeça e continuo avançando. Porque eu sei que alguém já fez algo por mim que me tornou alguém melhor. E eu preciso agora, aos poucos, alcançar esse status do que eu já fui alcançado para ser. Fora disso, se chama hipocrisia. Né? Eu querer mostrar que eu sou algo que eu não sou. É melhor você ser honesto, ser sincero. Né? Por quê? Porque se eu começo a maquiar no meu trabalho, eu começo a maquiar a situação dentro da igreja e não conserto em casa, querido, isso é hipocrisia. As pessoas vão achar que eu estou bom demais, né? E acabam me levando para esse caminho de justiça. Ele diz, como você deve dar esmolas, por exemplo? Como você oferta para não ser hipócrita? Né? Como ser um ofertante sem ser hipócrita? Ele diz, quando, pois, derem esmolas, não toquem trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, apenas para ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Veja, ele diz, sabe o que é hipocrisia? É quando tem uma campanha na igreja e diz assim em público, gente, vamos levantar uma campanha aqui, por exemplo. Né? E a pessoa faz lá, diz, vou dar tanto, só para os outros ver que ele está dando. Porque tem gente que não fala nada, vai lá no escondido e diz assim, pastor, ó, estou mandando transferir para a conta tanto aí. Sem falar nada. Por quê? Porque ele não está fazendo para que as pessoas vejam. Mas tem gente que faz só para os outros ver. Hipocrisia, religião. Não está fazendo por uma motivação do coração, que é a natureza da nova criação. Está fazendo para que seja visto. Religião. Né? Aleluia. Veja, qual é o problema disso? O problema disso é muito simples. É que Deus tem recompensa para todo mundo que age, né? Por exemplo, se Deus toca no seu coração, por exemplo, para fazer uma oferta para a igreja hoje, uma hipótese, tá? Para fazer uma oferta, Deus tocou no seu coração, quem sabe? Só você e Deus. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe, é só você e Deus. Deus toca no seu coração para fazer uma oferta para um ministro. Só quem sabe, você e Deus sabe. Ninguém mais sabe. Você precisa falar para ninguém. Vai lá e faz. Quem vai te recompensar? Se ninguém mais sabe, quem vai te recompensar? Aonde você está colocando a sua expectativa de recompensa? A nossa expectativa de recompensa está naquele que viu, que sabe, que nos guiou a fazer, que é Deus. Por que no nosso ministério, irmãos, a gente não identifica as pessoas em envelopes com nomes, com valores? Porque isso gera um monte de gente hipócrita. Veja, Jesus chegou, sentou na beira de um gasofilácio e ficou observando aquilo ali. Vamos ver como as pessoas colocam aqui. E aí, a Bíblia diz que muitos chegavam e colocavam grandes quantias de dinheiro ali. Aí veio uma viuvinha com 2 moedas e soltou. Aí disse, vem cá. Garanto para vocês que essa viúva aqui, ó, deu mais do que os outros tudinho aqui. Por quê? Eles estão vendo como eles vêm com as quantias de dinheiro para mostrar aqui? Mas tudo é sobra. Tudo isso aí é sobra. No entanto, a velhinha aqui, ó, trouxe 2 moedas que era tudo que ela tinha. E Deus sabe que era tudo que ela tinha. Aleluia. Então, qual é o problema disso? É que quem faz para aparecer, para que os homens vejam, eles já receberam o galardão. Por quê? Porque ele está fazendo para que os homens vejam. Então os homens já viram. O galardão deles é ser visto pelos homens.
não recebe da parte de Deus nada. Deixa eu te dizer, eu não sei se já aconteceu com você alguma vez. Talvez não. Graças a Deus isso nunca deve ter acontecido com você, né? Isso é coisas da minha cabeça, que são devaneios da minha cabeça. Isso nunca aconteceu com ninguém. Isso só são pensamentos que passaram aqui pela minha cabeça, né? De um dia você tá lá no culto e o pastor fez o apelo de dízimo e oferta. Eu não sei porque eu tô falando sobre isso hoje, mas tô falando. E aí, na hora você olhou pro lado, tá todo mundo tirando a carteira e você assim, eu não queria dar, mas se eu não der, fulano aqui vai ficar, pensa, pô, o cara é avarento, não dá. Aí você vai lá e tira 50 reais, 100 reais, sei lá quanto é, porque o outro tirou também e vai ficar feio pra você se você não for. Aí você pega e sai com o dinheiro na mão mostrando. Ou então melhor, quando tem um pregador pregando, tem uma cestinha lá, né? E alguém é movido pelo Espírito para colocar o dinheiro na cestinha. Isso é uma bênção. Mas se você se levantou só porque o outro foi, só para que veja que você também é igual ao outro e faz, você está sendo igual a Ananias e Safira. Está fazendo só porque alguém fez. Faça porque você tem convicção no coração de que você foi movido para fazer. Mas se você vai lá só para os outros ver que você também faz, deixa eu te dizer, dessa oferta você não colheu nada da parte de Deus. Porque você já colheu dos homens. Você não fez para ser visto? Então ser visto é a sua recompensa. Você recebe, irmão, aquilo que você tem expectativa. Se a sua expectativa é fazer para ser visto é a tua recompensa. Veja o que ele diz. Quando, pois, derem esmolas, não toquem trombetas, não façam para ser vistos, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem apenas glorificados pelos homens. Eles fazem isso e eu te garanto que eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? Foram glorificados pelos homens. Oh, parabéns, que homem generoso. É isso que você quer receber? Aleluia. Essa é a recompensa que você quer? Eu não quero essa recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Veja, ele está falando para você fazer escondido. O que ele está fazendo é que se você faz com a motivação certa, inspirado por Deus, é Deus que te recompensa. E ele pergunta, tu espera a tua recompensa de Deus ou dos homens? É melhor você receber a tua recompensa da parte de Deus ou da parte dos homens? Fala para mim. Hã? Aleluia. Como devemos orar? Eles perguntaram. E quando orardes, não serem como os hipócritas, religiosos. A religião cria hipocrisia. Ele diz, o que é ser um hipócrita na oração? Ele diz, porque gostam de orar de pé, na frente das sinagogas, nos cantos da praça, apenas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Veja, pessoas que nunca oraram em casa, mas na igreja fica lá, oh, rabassúria, brossa, braga, sou, rebandarabá, sorogodorou. Corre, irmão, corre na igreja, mas em casa não faz nada. Quando tá sozinho, fala palavrão. Mas na igreja quer mostrar que é espiritual orando. Hipocrisia. Mais uma vez, uma hipocrisia. Oração é um estilo de vida. Deve ser feito na igreja, mas deve ser feito em casa, deve ser feito no trabalho, deve ser feito no teu dia a dia. Independente de quem esteja vendo. Você não faz para mostrar que você ora. Você faz, irmãos, porque você entende que você é parte de uma nova criação e precisa de comunhão com o seu Pai. Aleluia. Aleluia. De que adianta você ir para a igreja dizer que você ora? Que você é o poderoso da oração? E se você não ora em casa? Se você não tem compromisso em casa com nada? É melhor você ser sincero e não ser um ator de teatro. Se você não ora em casa, não ora na igreja também não. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Vou dizer para você que está me vendo aqui. Olha aqui, presta atenção. Vou te dizer agora. Se você é alguém que tem um comportamento em casa, é melhor você ter esse mesmo comportamento na igreja. Você vai ter mais benefício de que você fingir que é outra pessoa lá na igreja. Isso é hipocrisia. Se você for pelo menos sincero de ser a pessoa que você é em casa na igreja, mesmo que essa pessoa seja a pior pessoa do mundo, pelo menos as pessoas vão olhar para você e vão dizer, você precisa de ajuda. Agora, quando você finge ser quem você não é, você maqueia algo que você não é e as pessoas dizem, você é santo. Julga você como santo quando você na verdade não é. E você não vai receber a ajuda que precisa. Aleluia.
A nova vida em Cristo não diz respeito à religião, de você fingir que é quem você não é. A nova vida em Cristo diz respeito a você mudar a sua forma de pensar, entender quem você é e viver de acordo com a sua nova realidade de vida. Aleluia. 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 Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele não está falando de um quarto literal, não, tá? Religioso. Ah, não, a oração só vai se for dentro do quarto trancado. Não, é isso não, tem nada a ver. Quem não tem quarto? Não pode orar? O que ele está falando é que você não precisa ficar se expondo para que as pessoas vejam que você é espiritual. Faça as coisas entre você e Deus. Faça essas coisas. Ore no teu oculto, no teu secreto, no teu lugar. Porque você sabe que precisa e não porque você quer que alguém veja você orando. E aí aquele Deus que está em secreto. O quarto de oração é o teu coração. O teu lugar secreto é o teu coração. Não é um lugar físico. Isso é coisa de religião. Mais uma vez, eu tenho meu quarto de oração lá em casa. Aleluia. E faz o que lá dentro trancado? Às vezes dorme. Baba. É melhor você não ter um quarto e ter um coração contrito. Né? O que ele está falando é de sinceridade. É de ser você mesmo. É de não mudar quem você é. Irmãos, eu não vou mudar quem eu sou. Eu não posso mudar quem eu sou. Se for na minha casa, eu sou a mesma pessoa. Se for na igreja, eu sou a mesma pessoa. Doido mesmo, eu falo essas bobagens em qualquer canto. E estou crescendo, graças a Deus. Estou avançando, graças a Deus. Hoje já sou melhor do que o que eu era antes. Aleluia. Hoje já sou melhor do que o que eu era antes. Estamos crescendo. E precisamos assumir a verdade sobre nós. Né? Aleluia. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade. Ele vai depois dar o exemplo da oração dominical. Versículo 16, ele diz: quando jejuardes, olha o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Aí chega lá: que foi, irmão? Estou jejuando. Para com isso, rapaz. Se você está fazendo algo só para provar para as pessoas que faz, isso não vale a pena, não. Você não tem que fazer nada para provar nada para ninguém. Você faz porque você é. Porque você tem uma necessidade em Deus. Aleluia. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o teu rosto, toma um banho, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Sabe, a religião leva você a fazer coisas para que as pessoas vejam. Mas o cristianismo leva você a fazer coisas porque você quer agradar a Deus. Porque você precisa caminhar em direção a isso. Aleluia. Isso nos mostra que ainda que façamos essas coisas, nenhum de nós morreu, né? É que Deus tolera, Deus tem tolerado a nossa vida pública. Deus tolera a minha, Marcelo, vida pública. Tolera. Quando ele sabe que muitas vezes é hipocrisia. Ele olha para mim agindo publicamente e diz: não é isso não, mas eu tolero, é meu filho, está crescendo. Né? Mas ele só me recompensa naquilo que eu faço no secreto. Ele tolera a minha vida pública. Ele tolera as minhas hipocrisias. Mas ele só me recompensa naquilo que eu faço em secreto. Quando você vê a vida de alguém em resultado, pode ter certeza que aquilo é resultado do secreto. E não do que ele faz publicamente. Aleluia. Deus, ele sempre vai. Sempre, porque ele é amor. Ele é
abundante e rico em toda misericórdia, Ele vai me tolerar na minha vida pública, nas minhas hipocrisias. Veja, quanto mais hipocrisia na minha vida é revelada, mais religião eu carrego nas costas. Mais um piano eu estou carregando nas costas. Né? Mais um piano eu estou carregando nas costas. Se você não tem coragem de falar para alguém algo, não fale por trás. Se você não tem coragem de falar na frente, não fale por trás. Isso é hipocrisia. Se você não tem coragem de fazer na frente, não faça por trás. Ou se você não tem coragem de fazer no secreto, também não faça para mostrar. Aleluia. Não faça nada só para ser visto pelos homens. Né? Não faça isso para ser visto pelos homens. A hipocrisia fede. A religião fede. E impede as pessoas de verem Cristo em nós. Né? Tem muitas pessoas que dizem, minha família não aceitou Jesus. É porque você na igreja é um santo e muitas vezes em casa revela que na verdade o santo era apenas o ator de teatro da igreja gospel. Né? Você de fato a verdade, o santo é o personagem do teatro gospel, né? E o ator está em casa, tocando terror, fazendo tudo que não deve e querendo que as pessoas vão para a igreja. Pois não vão, e não vão mesmo. Não pelo meu comportamento. Infelizmente. 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 Pois bem, chegamos no final de mais uma live. Nós estamos falando da nova vida em Cristo Jesus. Né? Uma vida que é feita de verdade e não de religiosidade. Ainda hoje nós não vamos ler o testemunho escrito, porque eu estou esperando os vídeos chegarem. Mandem os seus vídeos, por favor. Vocês que já mandaram seus testemunhos escritos, gente, grava o vídeo para mim. Eu vou fazer apelo aí para Gisele, para Alex, para Sabrina Virtuoso, para Mirlane, todo mundo, para o Henrique, que está aí também. Grava para mim, gente. Grava aí. Marcos Neves. Grava, Marcos, aí o teu testemunho em vídeo. 3 minutinhos. Não passa mais que isso, não. Horizontal, e manda para mim, para hoje à noite a gente fazer a primeira transmissão do primeiro testemunho. Topa? Conto com vocês. Me chama lá no privado que eu vou mandar para você a forma de você me enviar esse vídeo para que ele chegue aqui com qualidade e a gente possa fazer uma transmissão hoje à noite, tá bom? Olha, nós Motohelp também, grava aí Motohelp, manda para mim. Bom, vamos agora abrir a nossa caixinha de minhocas. Esse é o quadro que nós temos onde eu respondo as perguntas que você faz. Durante toda a nossa transmissão, você vai colocando as suas perguntas aí na nossa caixa de perguntas, na nossa caixinha de minhocas. No final, nós abrimos essa caixinha de minhocas, trazendo a resposta segundo a palavra de Deus, naquilo que for possível e sabido da minha parte respondê-lo. Pedro Pacífico, tem pergunta ou não? Nesse negócio aqui, meu dedo não encaixa, velho. Vamos lá. Nunca jejuei, não dou conta. Está errado? Veja, quem tem que saber é você mesma, porque é o seguinte, a questão do jejum, as pessoas sempre me perguntam sobre isso, e o jejum, ele é uma forma de mortificar a sua própria carne, né? Eu gosto do que Paulo diz, e a explicação de um ministro que eu amo muito, ele diz lá em Romanos 8, ele diz, bom, se o espírito está vivo, se o corpo está morto por causa do pecado, o espírito está vivo por causa da justiça. Então veja, existem duas realidades que carregamos aqui, vamos entender isso. Eu tenho o meu espírito, que estava morto, mas em Cristo foi vivificado. Eu tenho o meu corpo, que estava vivo, mas em Cristo foi mortificado. Veja que houve uma inversão aí. Quando eu nasci de novo, o meu espírito recebeu vida e eu preciso considerar meu corpo morto. Antes, meu corpo estava vivo e meu espírito morto. Bom, se antes, quando o meu espírito estava morto e meu corpo estava vivo, eu andava no pecado, né? Eu alimentava meu corpo o tempo inteiro e meu espírito não poderia, porque não tinha vida, eu agora preciso fazer o caminho contrário. Eu preciso evidenciar as obras do espírito e mortificar as obras da carne. Então, por exemplo, qual tipo de ação eu poderia ter para botar minha carne no lugar ao ponto de dizer, você está morta? Né? Por exemplo, eu posso, por exemplo, deixar de mentir. É uma atitude que tem que fazer, né? Da nova criação. Mas mais que isso, por exemplo, eu te pergunto, o morto come? Não, o morto não come.
Quando eu jejuo, eu estou dizendo para o meu corpo, você está morto, eu não preciso de você. E isso vai botá-lo no lugar que você que está controlando essa situação agora e não ele. Agora, é obrigatório? Não. É você que vai saber se você precisa ou não. Agora, as suas ações vão demonstrar. Veja, as minhas ações, normalmente, elas são premeditadas. Eu preparo uma reunião para hoje à tarde, eu vou pensar no que eu vou falar, por mais que eu saiba o problema, essa pessoa que eu vou ter essa reunião já me ofendeu, já fez isso, já fez aquilo, eu vou medir as palavras, eu vou anotar, eu vou fazer tudo. E na hora eu vou conversar com essa pessoa. Mas se eu não tiver marcado reunião nenhuma e encontrar com essa pessoa, provavelmente eu não vou agir premeditadamente, eu vou reagir. E é nessas reações que eu sei como anda a minha carne e o meu espírito. Se eu encontro do nada e eu tenho uma reação explosiva, se eu estou constantemente tendo que voltar atrás e pedir perdões pelos meus atos impulsivos, isso mostra que eu preciso mortificar a minha carne, né? Isso mostra que eu tenho uma necessidade de colocar minha carne no lugar. Porque as minhas ações são premeditadas, mas as reações são impulsivas. E elas que demonstram realmente em que estado eu estou andando. Então, quando eu jejuo, eu estou mortificando a minha carne, né? E não faz sentido você jejuar sem orar, por exemplo. Por quê? A Bíblia diz que quando eu oro em outras línguas, o meu espírito é que ora de fato. Então, orar em outras línguas é uma prova também, é um exercício da fé de que meu espírito agora tem vida. Quando estava morto, eu não conseguia orar porque ele estava morto. Agora que ele está vivo, eu preciso orar em línguas. Então, ao passo que eu faço o jejum para mortificar a carne, eu oro em outras línguas para apresentar meu espírito vivo. Então, é uma ação conjunta aí. Você jejua e você ora em línguas. E nessa ação contínua, você mortifica a carne e fortalece o seu espírito. Próxima pergunta. Eu, como mulher, sou líder em casa. Também está errado? De forma nenhuma. É aí que entra a questão que as pessoas não entendem ainda. Veja, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da sua casa. Cabeça da casa, né? Ou seja, naquele momento ele tem a prerrogativa de dar direções, tomar decisões e por aí vai. Mas isso só lhe dá direito ou lhe confere esse direito se ele estiver sendo realmente cabeça. Porque o papel do cabeça não é mandar, o papel do cabeça é servir, né? E a mulher sendo servida se torna submissa. Isso dentro do contexto familiar. Agora, todo ser humano, homem ou mulher, são líderes em potenciais. Agora, líder não confere a ninguém o direito de mandar, não. O problema é que a gente carrega na nossa mente uma concepção de liderança do mundo. Jesus disse, olha, lá no mundo, as nações no mundo, aqueles que estão em posição de liderança, eles dominam sobre as pessoas e ainda são tidos como benfeitores. Veja, quando diz eles dominam, eles dão ordem, eles humilham, eles se mostram maiores, são arrogantes, eles são prepotentes sobre os outros. Lá no mundo é assim, quem está no papel de liderança. E os outros ainda dizem, mas eu recebo benefício dele, então eu me submeto. Isso é um bom líder. Jesus diz, no reino de Deus é o contrário, é exatamente o contrário. Quem está no papel de liderança deve servir os demais. Então todo ser humano nasceu para ser líder, uma vez que todo ser humano nasceu para serviço, ou para servir, né? Então você que é mulher, por exemplo, né? Você é um líder em potencial também, está dentro de você. E o que é que eu tenho que fazer para exercer? Sirva. Sirva seu marido com o dom que Deus te deu. Sirva seus filhos com o dom que Deus te deu. Sirva as pessoas que estão do seu lado com o dom que Deus te deu. E seu marido também é líder, serve a você, serve o outro. Agora veja, quem vai precisar mandar em quem? Ninguém. Seu marido como líder serve a família. Você como líder serve a família. Seus filhos, entendendo liderança, servem dentro do seu propósito da família. Quem vai precisar mandar em quem? Ninguém vai precisar mandar em ninguém. Na verdade, está todo mundo num papel de liderança, servindo uns aos outros. Essa é a ideia de liderança no reino de Deus. Está vindo aí, eu acredito que em julho, a gente vai fazer o lançamento digital do PCML, Programa de Capacitação Ministerial e Lideranças. O primeiro módulo deve sair em julho, online, já pelo nosso portal, no site, portal Marcelo Carvalho. Você que não fez, precisa fazer isso, porque isso vai dar uma turbinada na tua vida, no que diz respeito realmente à liderança pessoal, para você. Em todo mundo, em todo o Brasil, vai poder ter acesso pela internet. Em julho nós fazemos esse lançamento. Então, se você não fez presencialmente aqui em Belo Horizonte, vai ter esse privilégio de poder fazer pela internet, acompanhando todos os passos.
todos os módulos, são 4 módulos, 2 módulos deles já estão prontos, os outros 2 ainda vão acontecer em agosto, mas em julho nós fazemos o lançamento digital desses 2 módulos. Então fique ligado, né? E não perca absolutamente nada. Olha, quero dizer a você muito obrigado mais uma vez, e nós temos um encontro marcado hoje às 23 horas. Antes disso, hoje às 20 horas, nós temos uma live exclusiva chamada Os Empreendedores do Reino na Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte. Beijo no seu coração e até mais.